Hoje eu quero te mostrar alguns sinais de que talvez você esteja cometendo alguns erros bem comuns na sua carteira de investimentos. E é claro, não vou só mostrar os problemas, né? Vou te mostrar também como diminuir sua chance de cometer erros que te custem muito caro e talvez te atrapalhem a conquistar a liberdade financeira. Então presta muita atenção nesse vídeo. Todo mundo, praticamente, que me acompanha aqui no YouTube ou no Instagram já investe. Embora nem todo mundo sente que tem o tempo necessário para tomar as melhores decisões de investimentos possível. Afinal de contas, a vida não é só investir, né? Você tem certamente o teu trabalho, e quando você ganha é muito mais importante do que o quão bem você investe. Você tem sua família, você tem seus hobbies, você tem suas rotinas. E nisso, muitas vezes, não é possível se dedicar a tomar boas decisões de investimento. E quando não é possível se dedicar para tomar boas decisões de investimentos, muitas vezes uma decisão incorreta é a tomada. Eu falo isso com propriedade porque aqui no Clube do Valor, a empresa que eu cofundei, a gente analisa centenas de carteiras de investidores por semana e a gente encontra erros que se repetem, erros que são bem comuns, e aqui eu quero te mostrar alguns sinais de que talvez você esteja cometendo esses erros. A começar pelo primeiro sinal, que é o seguinte: a sua carteira possui COIs. COIs, né, os famosos certificados de operações estruturadas, né, um nome bonitinho para esconder aí um produto terrível. Tem, os COIs chamam a atenção, né, eles têm uma promessa que muitas vezes soa atrativa, como a promessa de proteger o seu capital principal ou até, né, garantir uma rentabilidade de 15, 20, 30% nos próximos 30 anos e ainda te proporcionar um ganho extra se alguma condição acontecer. Com essa promessa que parece boa, os COIs ganharam aí espaço na carteira de muitos investidores nos últimos anos. E eu vou te falar a real, tá? Quase toda carteira que a gente analisa aqui tem algo entre 10 e 20% de peso em COIs, como você pode ver na tela agora. Aqui é um exemplo de uma carteira de um clubista aqui que tinha aí mais de 10% em COIs, na verdade tecnicamente 15% em COIs, aqui um outro exemplo de outra carteira de outro clubista com quase 14% em COIs, mais um exemplo ali com 16% em COIs e aí por diante. Só que qual é o grande problema dos COIs? O grande problema dos COIs é que o custo dessa operação estruturada, ele é altíssimo e muito difícil de você perceber que ele é altíssimo. É diferentemente de um fundo de investimentos que diz lá qual é a taxa de administração, qual é a taxa de performance, você sabe exatamente qual é o custo dele. Nos COIs você não tem acesso a essa informação e inclusive tem gente que acha que COIs são produtos gratuitos. Só que na verdade, como é que funciona, tá? O seu assessor de investimentos, ele tem acesso a uma tela mais ou menos como essa, em que mostra tanto COIs quanto vários outros produtos que ele pode te oferecer com uma determinada rentabilidade mínima que ele é obrigado a te oferecer e com uma determinada comissão. E geralmente os COIs são os produtos que têm a maior comissão. E quem paga a conta é você. Aí como é que funcionam essas estruturas? Uma simplificação muito grande. Eu vou pegar o exemplo de quem vai investir R$1 milhão num COI. Aí você vai lá então e vai investir seu milhãozinho em COI. A primeira coisa é entender que dentro dessa estrutura, uma parte relevante do seu dinheiro vai ser aplicado num ativo com baixíssimo risco, rentabilidade já pré-determinada, para garantir o seu tal capital protegido. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você vai investir agora num COI que vence em 2029 e nesse exato momento tem um título público chamado Tesouro Prefixado, com vencimento em 2029, que paga 11,46% ao ano. A gente pode botar aqui, né, o taxa do pré é 11,46% ao ano, e você pode ter certeza absoluta que uma parte desse seu dinheiro, vamos colocar aqui, por exemplo, uns 600 mil reais, eles vão ser alocados nesse ativo, tá? Em algo parecido com isso que vai te garantir um retorno. Lembrando que esse aqui é um COI que vence em 5 anos, que eu tô tentando desenhar para ti como é que ele funciona, tá? Não é 5 anos, é 5 anos. Então esses 600 mil reais que vão estar lá rendendo 11,46% ao ano por 5 anos, ao final aí do seu prazo, eles vão estar valendo 1.032.000. Ou seja, aqui ele já te garante um retorno de, que é 3% mais ou menos, né? Então, naqueles COIs que oferecem o principal de volta, talvez fosse alocado um pouquinho menos aqui para te devolver aí exatamente o valor ali principal. Mas você entendeu qual é o ponto, né? Eles pegam uma parte desse dinheiro e colocam em algo com baixíssimo risco. E aí outra parte do patrimônio, ali nesse exemplo aqui, os 415 mil reais que sobraram, eles colocam numa série de ativos, muitas vezes derivativos, para fazer a tal estrutura que vai te dar um determinado ganho se o ativo que esse COI está exposto tiver determinado resultado. E uma coisa que você pode ter certeza é que por dentro de toda essa estrutura aqui vai ter uma taxa muito grande
grande que pode chegar a 4% para o assessor, sem contar a taxa que a corretora fica, sem contar o custo para montar a operação, sem contar todos os intermediários. Ou seja, dá para dizer que uns 7 a 10% ali na cabeça você está pagando por isso. Não à toa foi comprovado por um estudo da FGV que praticamente 90% dos COIs têm retorno esperado abaixo do CDI. Ou seja, na média é uma porcaria mesmo. Esse aqui é o primeiro sinal, basicamente, que você está cometendo um erro na sua carteira. E se você já fez essa cagada, deixa teu comentário aqui, enquanto eu vou te apresentando aqui o segundo sinal de que você está cometendo um erro, que é você ter muitos ativos de crédito privado na sua carteira de longo prazo sem a garantia do fundo garantidor de crédito. A maioria das pessoas querem investir uma parte do seu capital de longo prazo em renda fixa. Afinal, poucos são aqueles que são tão tolerantes ao risco para ter apenas ativos de renda variável no longo prazo. E isso não tem problema nenhum. O problema acontece quando você não entende os riscos da renda fixa, né? Tem muita gente que pensa que renda fixa é algo sem risco e isso está incorreto. Existem basicamente dois riscos principais da renda fixa, sendo o primeiro risco o risco de mercado, que é o risco de você perder dinheiro por conta de oscilações na cotação dos ativos, e sim, renda fixa não é renda estável para cima. O próprio Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, por exemplo, apresentou essa variação de preço no último ano. Pode ver que o cara que investiu um ano atrás, ele chegou a estar perdendo 10% do patrimônio em determinado período, depois chegou a estar ganhando, depois voltou a perder e agora ele está ganhando. Ou seja, tem uma oscilação que até lembra a renda variável. Mas risco de mercado nem é o pior ponto aqui, afinal de contas, se você investir no ativo e manter ele até o vencimento, se nada der errado, você vai receber de volta o seu patrimônio com a taxa de retorno. E quando eu falo se nada der errado, é porque eu estou falando aqui do segundo risco, que é o risco de crédito, que é basicamente o emissor desse ativo de renda fixa que você investiu te dá o calote. É quando ele resolve não pagar. E existem duas principais formas de diminuir ou praticamente evitar o risco de crédito. A primeira é investindo em títulos públicos. Você vai investir em algum ativo de renda fixa emitido pelo Tesouro Nacional, você sabe que você está investindo num emissor que tem o menor risco possível de dar calote. Se houvesse um calote de títulos públicos da dívida interna, ia ter uma quebradeira no Brasil inteiro. Então essa é a primeira forma. A segunda forma é investindo em ativos que têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada que serve para proteger depositantes e investidores do sistema financeiro nacional, em que ele basicamente garante o reembolso para o investidor de até R$250 mil, caso esse investidor invista em algum desses ativos que está aparecendo na tela de uma empresa que deu calote. Então você investiu lá R$200 mil num CDB da, sei lá, BRK Financeira. Esses 200 mil viraram 230 com o passar do tempo. A BRK Financeira quebrou, você consegue ter acesso de volta a seus R$230 mil com o ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tem uma limitação de garantia, tá? Você tem até R$1 milhão para receber em cada 4 anos, é como se fosse um sistema de pontos numa carteira de motorista, tá? Se você der o azar de investir em 5 CDBs de 5 instituições financeiras, R$200 mil em cada, e todas as instituições financeiras quebrarem, aí você gastou essa garantia de R$1 milhão, mas o ponto é que o FGC serve aí para a maior parte dos investidores. O que me faz repetir que é um sinal muito claro que você está fazendo uma cagada na sua carteira de investimento quando você não tem ativos de renda fixa garantidos pelo FGC e tem um monte de ativos que não são garantidos pelo FGC. Olha só esse exemplo aqui, tá? Esse investidor que tinha R$1,2 milhão em renda fixa, 66% da carteira dele, de mais ou menos R$2 milhões, sendo que praticamente tudo era em ativos sem garantia do FGC, como essa CRA aqui, como essa debenture da CSN Mineração, como essa outra debenture da Mata de Santa Genebra Transmissora SA, ou essa outra aqui, ou essa outra, ou essa aqui da Vale, ou ainda como o caso desse outro investidor aqui, que tinha R$2 milhões de patrimônio, sendo 800 mil na renda fixa, e desses 800 mil era só CRI, debenture e CRA praticamente. Tá? Tinha 2 letras financeiras ali que somavam R$100 mil, o resto era tudo sem garantia do FGC. E aí se você identificou esse sinal, né, esse erro na sua carteira, qual que é a solução? A solução é, se você for investir em renda fixa e se você quer correr o risco de crédito privado, começa pelos ativos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, antes de se expor a debenture CRI, CRA, se expõe a CDB, LCI, LCA, que são ativos garantidos pelo FGC. Até mesmo para você diminuir os impactos de um outro erro, que é o terceiro sinal aqui que você está investindo mal, que é a baixíssima liquidez
em parte relevante da sua carteira. O que é liquidez? A liquidez é a facilidade de você tocar no seu dinheiro, né? Uma ação, por exemplo, ela é muito líquida. Você compra ela, se quiser você vende agora, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Títulos públicos do Tesouro Direto são muito líquidos. Se você pedir resgate, acho que até um determinado horário, se não me engano, meio-dia, resgate cai na sua conta no mesmo dia. Já ativos de renda fixa com risco de crédito, eles não são tão líquidos assim. E esses que eu estava falando agora, CRIs, CRAs, debêntures, eles até podem ter liquidez no mercado secundário, mas muitas vezes essa liquidez é baixa e tem prazos de vencimentos bem mais longos. Então, essas mesmas carteiras que eu acabei de te mostrar, eu quero destacar outro ponto agora delas. O prazo de vencimento desses ativos. Olha só, essa primeira CRA aqui vence em 2027, essa segunda vence em 2037, essa terceira vence em 2041, essa quarta vence em 2040, essa quinta vence em 2036, essa aqui da Vale vence em 2099, cara. A não ser que você seja um bebê hoje, você não vai estar vivo em 2099. Não faz nenhum sentido investir num ativo assim. Sobretudo se, assim como esses clientes que eu tô te mostrando, você tem aí entre 40 e 50 anos de idade. Aí quando você vai ver, você acumulou lá seus 500 mil reais, só que você não tem liquidez nenhuma. Quase tudo você só consegue tocar daqui a 1 ano ou acima de 1 ano. Cagada, mas nada supera o quarto sinal. Só que antes de falar sobre o quarto sinal, uma provocação, né? Por que tantas pessoas cometem tantos erros? E para mim existe um principal motivo, que é o desalinhamento de interesses entre o investidor e o profissional que assessora o investidor. E esse é um problema que sempre existiu no Brasil. Até pouco tempo atrás, a maioria dos investidores tomava decisões com o auxílio do gerente bancário. Nada contra a classe como um todo, mas quem já investiu assim, muitas vezes já viu na pele os problemas desse modelo. O gerente, muitas vezes, tem interesse muito forte em bater suas metas de distribuir produtos, como, por exemplo, planos de capitalização. Quem nunca recebeu a ligação do gerente sugerindo para botar um dinheirinho no plano de capitalização que dá um sorteio e tal? E mesmo que tenha melhorado, ainda assim muitos bancos só oferecem seus próprios produtos. Bom, isso mudou nos últimos anos e mudou para melhor, tá? Para ser bem claro aqui, conforme muitos investidores passaram a investir através de corretora, com o auxílio de um assessor de investimentos. Melhorou, mas ainda assim esses são profissionais comissionados. Eles até podem vir com um papinho de que não, uma assessoria gratuita para ti, é super especial e de graça, ou ainda conheça assessoria de investimento, um serviço gratuito, que não te cobra nada. Vou ser bem franco aqui e contar uma verdade. Não tem nada de gratuito. Esse cara, ele é remunerado, tem que ser, isso é o capitalismo, todo profissional precisa ser remunerado, só que ele é remunerado por comissão. E aqui que entra o desalinhamento de interesses. Quanto mais taxas você pagar, e de preferência você nem souber que tá pagando melhor, mais esse cara aqui vai ganhar. E que fique muito claro aqui, tá? Isso aqui não é uma crítica aos profissionais, tem muito assessor bom, tem muito assessor que inclusive não faz isso que eu tô te mostrando aqui, como o caso do Robson, que falou que não aconselha para nenhum cliente dele COI, porque ele sabe que é um ativo ruim. Só que esses caras bons, eles ganham menos no curto prazo. Não é uma crítica ao profissional como um todo, é uma crítica à regra do jogo. Na Europa, tem países em que é proibido o profissional financeiro ser comissionado. Nos Estados Unidos, né, o país da liberdade, não chegaram a proibir isso, mas os profissionais que cobram uma taxa transparente e que não ganham comissões já são a maioria por lá. Já atendem a maior parte do dinheiro. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos profissionais são fee-based, né? Como eu falei, cobra uma taxa que independe do patrimônio. E é como a gente faz aqui no Clube do Valor desde 2016. Essa bandeira de ser contra conflito de interesse é uma bandeira que a gente levanta há muito tempo e, felizmente, agora tem muita gente já entendendo isso. E o mercado brasileiro está começando a fazer essa migração. Enfim, essa aqui é uma reflexão, né, sobre por que esses erros acontecem. E agora deixa eu te mostrar o quarto sinal, que também explica muito dos erros, que é não seguir a estratégia de alocação de ativos. A estratégia de alocação de ativos é comprovadamente a estratégia responsável por explicar 90% da performance de uma carteira de investimentos. E ela funciona de uma forma muito simples. Você divide seus objetivos financeiros em prazo e para os objetivos de longo prazo, você desenha qual é a carteira de investimentos ideal para o teu perfil, considerando os teus objetivos de retorno, considerando as tuas características, considerando a tua tolerância ao risco. E aí, depois de desenhar a carteira ideal, o mix entre renda fixa e renda variável, aí você pensa em como escolher os ativos corretos. E eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre essa estratégia, não vou fazer aqui porque tem duas formas que eu consigo te mostrar como investir bem com essa estratégia. A primeira é te oferecendo acesso a um e-book que eu escrevi, gratuito,
sobre como investir uma carteira de R$1 milhão, como e onde investir R$1 milhão. Aí nesse e-book eu te explico passo a passo dessa estratégia de investimentos, quais etapas você deve seguir para investir assim. Eu vou deixar o link para você ter acesso a ele aqui em cima e também na descrição desse vídeo. E a segunda forma é contigo fazendo uma análise gratuita da sua carteira de investimentos. Se você tem mais de R$500 mil para investir, você pode ter acesso a um profissional aqui do Clube do Valor que vai conversar contigo, pedir as suas posições, desenhar uma análise diagnóstico da tua carteira. E sim, tá? É gratuito, é sem taxas embutidas, porque ao final dessa análise, depois de agregar valor para ti, depois de te mostrar o que tá bom, o que tá ruim, o que dá para melhorar, aí a gente vai te apresentar uma opção de solução e uma proposta de trabalho, porque não somos ONG e prestamos um serviço muito bom, né? E muito alinhado, muito transparente. Então eu vou deixar aqui o link para você solicitar a sua análise de carteira. E se você quiser seguir aqui no YouTube aprendendo sobre alocação de ativos, tem um vídeo bem bom que eu falo sobre como montar uma carteira de investimentos. Grande abraço e até mais.